Eu raramente sonho, mas quando acontece, acordo assustada, ensopada de suor. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Porta, da Magna Szabó, com tradução para o português de Edith Elek. Eu ouvi falar pela primeira vez desse livro no blog ou no Instagram da Camila Navarro, do blog Viajando. A Camila tem um projeto incrível de ler o mundo em 198 livros, um para cada país. Se eu não me engano, ela já terminou o projeto, lá no blog dela dá para conferir resenhas dos mais diversos países. E esse foi o livro que ela leu para representar a Hungria. Na verdade, quando ela leu, essa edição em português nem existia ainda, e ela até comentou que ela ficou feliz de demorar para trazer a resenha, porque quando ela trouxe o livro, enfim, já tinha então uma tradução e estaria mais acessível para o público brasileiro que lê o blog dela. Eu fiquei muito curiosa quando eu ouvi falar desse livro, não só porque eu gosto muito da opinião da Camila, em geral, adoro seguir as dicas dela, mas também porque era um livro de um país completamente diferente pra mim, assim, eu quase não penso na existência da Hungria, né? A Europa tem tanto país pequenininho que a gente acaba até esquecendo que eles existem. E o título dele, a capa, tudo isso me soava bastante enigmático. Então eu fiquei bastante curiosa com ele, demorei um pouco pra comprar e também depois que eu comprei, ele ficou um tempão aí morando na minha estante. Eu cheguei a dar esse livro de aniversário pra uma amiga, a Bárbara, do Mês de Barbárie. Eu acho que ela ainda não leu também. E, enfim, recentemente esse livro me chamou, eu resolvi fazer a leitura e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre ele. Bom, então em A Porta a gente tem como narradora uma personagem com o mesmo nome da autora, chamada Magna, e que é escritora. Por aí eu imagino que ela tenha se baseado um pouquinho nas vivências dela pra construir essa personagem, mas é claro, não no resto da história, né? Pelo menos eu acredito que não. E aqui a gente tem então essa mulher que quer muito voltar a escrever. Ela passou por um tempo aí sem conseguir fazer isso durante a guerra, e ela e o marido então se mudaram para uma casa muito maior do que a que eles moravam, e ela percebeu que ela não ia dar conta de continuar escrevendo se ela precisasse cuidar sozinha dessa casa. É a partir daí então que o livro começa, quando ela tá procurando uma pessoa para contratar, para ser uma espécie de governanta, uma espécie de empregada doméstica, e que possa então assumir a casa para que ela consiga produzir as suas obras literárias. E é aí então que ela recebe a recomendação da Emmerenke, uma pessoa bastante peculiar. Quando ela vai entrevistar a Emmerenke, ela já sente que essa relação vai ser completamente diferente do que ela imaginou, porque é a Emmerenke que dita as regras ali. É ela que decide quando ela vai ser entrevistada e, na verdade, é praticamente ela que entrevista a Magda. Ela pergunta como é a pessoa, ela impõe as suas condições de trabalho e só aí a gente já tem esse estranhamento, né? Mas que, de certa forma, deveria ser o natural, né? Se é ela que vai trabalhar pra Magda, não é só a Magda que tem que saber quem ela é. Principalmente ela tem que saber quem é a Magda, porque afinal de contas é ela que vai entrar na vida dessa pessoa, ela vai ter que tomar conta da casa. E o ideal é que ela saiba quem são essas pessoas, né? Então, ela deixa a Magda meio desconfortável nessa entrevista e ela coloca os seus padrões de trabalho. Então, ela vai a hora que ela quiser, ela não pode ser cobrada por horário, o importante é que tudo vai ser feito, e tem dia que ela vai aparecer, tem dia que não. Ela deixa tudo isso bem claro, posto, e ela diz pra Magda que ela é que vai voltar pra casa pra pensar e decidir se ela quer então trabalhar pros dois. E ao mesmo tempo que a Magda acha essa história muito esquisita, ela se pega torcendo pra que a Emmerenke aceite ela e o marido. E aí é muito interessante, porque parece que ao se dar esse valor, a Emmerenke faz com que as pessoas acreditem nesse valor e queiram muito a presença dela. E aí então a Emmerenke vai aceitar trabalhar na casa da Magda, e todo o resto do livro é uma grande história sobre a relação das duas, que é bastante fora do comum. A Emmerenke vai trabalhar anos pra Magda e elas vão criar ali uma relação de amizade que é um tanto unilateral, porque afinal de contas a Emmerenke tá durante muita parte do seu tempo dentro da casa da Magda, conhecendo a sua vida, conhecendo o seu marido, enquanto a Magda não pode entrar na casa da Emmerenke, assim como nenhuma outra pessoa. A Emmerenke mora numa casa pequenininha, que fica relativamente próxima dali e que ninguém nunca entra. Quando ela recebe as poucas amigas que ela tem, ela recebe sempre numa mesa do lado de fora. E a única coisa que as pessoas sabem é que quando a porta tá aberta, vem um cheiro muito forte de limpeza dali de dentro. Embora a casa seja muito pequena e tenha 9 gatos, se eu não me engano. A Emmerenke tem muitos gatos. E a vida da Emmerenke acaba se tornando um grande mistério, não apenas para Magda, mas para diversas pessoas que moram na região e conhecem essa personagem, sabem da sua peculiaridade. A Emmerenke, de uma certa forma, ela criou uma aura de respeito em torno da sua figura, e ela tem
privacidade inviolável, por assim dizer. As pessoas têm curiosidade de saber o que se passa dentro da casa dela, mas ela nunca recebeu ninguém ali. E a história vai se passando, anos vão se passando, a gente vai acompanhando essa relação, como eu falei. A Emmerenk, ela é muito altiva, então ela quase que manda na casa e na vida da Magda, e a Magda meio que já aceitou isso. Tem um momento em que a Emmerenk, por exemplo, dá de presente, ela gosta de presentear, e ela dá de presente uma estatueta de um cachorro, se eu não me engano. E aí a Magda fica, meu Deus, o que eu vou fazer com essa estatueta? Ela acha horroroso aquilo, e aí ela meio que esconde a estatueta. E Emmerenk fica profundamente magoada, porque ela deu esse presente, ela espera que esse presente seja colocado em destaque. E ela fala então que ela só vai voltar pra trabalhar ali quando o cachorro estiver devidamente posicionado num bom local da casa. E a Magda, ela apenas aceita, porque afinal de contas ela já depende muito da Emmerenk. É claro que ainda assim é uma relação que não deixa de ser desigual, não só porque a Emmerenk não deixa ninguém entrar na sua vida, mas também porque, no final das contas, ela é a posição subalterna ali. A Magda paga, né, é óbvio, para que ela trabalhe. E só isso já gera por si só uma relação de poder. E uma relação em que parece sempre que, no final das contas, a Emmerenk vai estar devendo um pouco mais. Então vai ter um grande ápice nesse livro, que é um momento de extrema fragilidade na vida da Emmerenk, em que tudo que ela queria era o apoio da Magda ali naquela situação. E a Magda não consegue dar. E não é porque ela não consegue, é porque, pra ela, outros compromissos, outras vivências são mais importantes. Por mais que ela diga que ela tem a Emmerenk em alta cota, no momento em que a Emmerenk mais precisa, ela não tá ali. E isso vai ferir profundamente a Emmerenk. Eu não vou falar mais sobre o que acontece nesse caso em específico, porque acho que ele acaba sendo o grande clímax do livro, mas já vou aproveitar pra dizer também que ele não é um livro com muitos ápices, assim. Ele é um livro bem linear, eu diria até um pouco monótono. Eu confesso que eu esperava um pouco mais dele, mas eu comecei bastante interessada por essa personagem. Do meio pro fim eu já tava me arrastando bastante na leitura. Eu acho que eu não consegui tirar dele tudo que ele tem pra entregar, porque eu achei que a história ficou um pouco parada pro meu gosto, mas ele é um livro interessante, ele é um livro bem de personagem mesmo, é você entender essas pessoas, principalmente a Emmerenk. Como eu falei no vídeo de fechamento, depois eu fui dar uma lida em algumas resenhas sobre o livro e eu descobri que a personagem da Emmerenk, a vida que ela teve, as características dela são muito relacionadas com a história da Hungria. E como eu falei, a Hungria é um país sobre o qual eu não sei nada. Então eu com certeza perdi muitos desses insights, né? Não vou ser capaz de comparar a história da Emmerenk com a da Hungria, mas talvez pessoas que já entendam sobre a história do país tenham aí alguns insights sobre a personagem que eu não tive. De qualquer forma, é um livro interessante, mas pra mim, pelo menos, não um livro inesquecível. Mas eu adorei ter tido essa oportunidade de ler um livro, né, escrito por uma mulher e húngara, né? Então, eu acho que raramente um livro é uma perda de tempo e gostei bastante de ter conhecido A Porta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!